Relatos Sobrenatural. E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Meu povo, hoje, nesse canal Sobrenatural 66, hoje eu quero contar para vocês um relato de Quaresma, ou seja, não só um, mas vários relatos para vocês. Hoje eu conto com a participação especial do nosso amigo Kevin. Oi pessoal, eu sou Kevin, eu fui convidado por Jailson para a gente contar alguns relatos de Quaresma, alguns relatos sobrenaturais, todos eles reais que a gente ou viveu ou alguém conhecido viveu entre a gente, né? Então já compartilha esse vídeo para aquele amigo que gosta de uma história de terror, que gosta de relatos, tá bom? Comenta aí, compartilha para geral. E não esquece de se inscrever no canal e também se inscrever no canal dele, que eu vou deixar o link abaixo. E também eu vou fazer o collab no canal dele, já para o povo que está aqui no canal, ver o canal dele e seguir ele com mais facilidade. Meu povo, vamos para a primeira história de hoje, que aconteceu no tempo de Quaresma, que é o tempo que a gente tá. Essa história aconteceu com uma família e é baseada em fatos reais. Não é uma história que eu inventei ou que foi tirada da internet. É uma história que aconteceu com uma família e baseada em fatos reais. Povo, e um belo dia, uma mulher, ela saiu para comprar pão no mercado, na padaria, para resolver algo na rua. Ela passou por uma encruzilhada e nessa encruzilhada tinha um trabalho espiritual feito. Ela olhou para esse trabalho e pensou com ela mesma: nossa, que trabalho bonito, que trabalho lindo. E nesse trabalho tinha aqueles pandeiros, que é aquelas várias fitinhas, que estilo Senhor do Bonfim, vamos colocar aí. E ela olhou e falou: nossa, que trabalho bonito, que macumba bonita. Pronto, ela seguiu viagem, voltou, olhou para o trabalho e falou a mesma coisa: nossa, que macumba bonita. Foi para casa, chegou em casa, pronto, foi arrumar a casa dela. Ela escutou a vizinha dela chamando ela no portão. E ela gritou bem alto: ela, pode entrar, vizinha, que o portão está aberto. Pronto, passou alguns minutos e nada da vizinha entrar. Oxente, aí ela pensou com ela mesma. Eu pedi para ela entrar, ela não entrou. Aí ela foi lá olhar, o portão realmente estava aberto. Aí ela foi chamar a vizinha por cima do muro, porque é aqueles muros baixinhos de antigamente que dá para um olhar para a cara da outra ali, facilmente. Então, assim que ela chamou ela e falou: vizinha, você me chamou no portão, eu te mandei entrar, você não entrou, por quê? E a vizinha deu uma resposta que não foi a resposta que ela queria. E era o seguinte: falou desse mesmo jeito: eu não te chamei no portão, e outra, eu não estava nem em casa. Faz pouco tempo que eu acabei de chegar em casa. Pronto, só que ela continuou batendo na tecla, falando que a vizinha tinha chamado ela no portão, sendo que a vizinha não chamou. Pronto, passou um mês e ficou por isso mesmo. E esse mês que passou, nesse mês inteiro, a família dessa mulher virou de ponta cabeça. Ou seja, a filha estava grávida, morava com o marido, a filha perdeu o bebê, voltou a morar com a mãe, o pai da menina, que é o marido dessa mulher, pegou, adoeceu, um câncer que não era o que os médicos falavam, que não ia ter chance de se curar, que era um câncer maligno. Pronto. Perdeu o emprego, ficou de cama. Aí o filho dela começou a roubar coisas de dentro de casa para vender por droga, vender, comprar droga, enfim, o povo, trocar por droga. E ela, nesse mês que ela passou sofrendo, ela foi desabafar com a vizinha, que foi a mesma vizinha que ela achou que tinha chamado ela no portão. E a vizinha foi e falou bem assim: olha, eu sei que você não acredita muito nisso, e eu sei que a sua religião é diferente da minha, mas vamos no meu terreiro conversar com o meu pai de santo para ver se ele consegue dar um jeito e ver o que está acontecendo na sua vida. Pronto, ela ali sem esperança nenhuma, né? Achou ali uma esperança e foi: tá certo, vamos marcar. Marcaram e foi. Quando chegou no portão do terreiro, uma filha de santo, ela incorporou algo, virou no santo, incorporou algo na frente dessa mulher.
E ela simplesmente, os olhos da mulher, dessa mulher, que era filha de santo, ficaram negros, aqueles olhos escuros, como se não tivesse aquela pupila branca do olho, todo escuro, os olhos. E aquele sorriso de canto, aquela coisa que estava nela incorporada, foi até ela, e com um sorriso de canto, falou bem assim: veio procurar ajuda? A vida não tá fácil, não? E ela perguntou: quem é você? E ele foi e falou: tá fingindo que não me conhece? Você passou por mim, me chamou de bonito, te chamei no portão, você me mandou entrar, agora não tá aguentando as consequências? Pronto. Todo mundo ali já viu do terreiro que era uma coisa ruim, maligna que estava ali. Tiraram essa moça, que estava incorporada com essa coisa ruim, lá pro outro quarto para tirar essa coisa ruim de dentro dela. Pronto. Aí o pai de santo, que é o dirigente da casa, chamou a amiga, né, lá para dentro de um quarto separado, passou para ela tomar alguns banhos de limpeza, fazer algumas orações, outras coisas também para fazer na casa dela e fazer na família dela. Pronto. Ela comprou tudo, fez tudo certinho e ela deu banho no marido, na filha, no filho. E quando foi em um mês aí, depois de um mês, tudo voltou ao normal. Só que até hoje ninguém se sabe o que era aquilo, o que aquilo realmente queria, ou se aquilo realmente queria o fim de cada um deles ali. E por que aquela coisa estava atingindo só a família, mas ela estava ali, sã e intacta, por enquanto. Ou a coisa ia matar a família de um por um, para depois matar ela. Então, meu povo, o que eu deixo para vocês é uma reflexão que, se você passa por um trabalho espiritual, na encruzilhada, na estrada, seja onde for, respeita, não chuta, não olha, não admira. Quando passar, pede licença, mesmo que você não seja da religião, pede licença. Quando for passar, não precisa repreender, tá bom? Porque às vezes nem todo trabalho que está ali é pro mal, mas às vezes também significa que aquele trabalho ali pode sim ser por mal, para alguma maldade que fizer para alguma outra pessoa. Então tenha bastante cuidado com isso. Povo, essa é a história que aconteceu no tempo de Quaresma. Agora vou deixar vocês com a história do nosso amigo Kevin, e depois eu vou contar uma outra história que aconteceu com uma irmã minha. Bom, pessoal, o meu relato, ele não é meu. Ele é de pessoas que eu escutei e desde pequeno eu escutava de terceiros. Não é um relato que aconteceu comigo, porém é um relato bastante real que eu acredito bastante. Há um tempo atrás, eu diria que há uns 11 ou 12 anos atrás, eu era cristão. Eu era de uma religião que vocês conhecem bem, que sai de porta em porta, pregando, evangelizando. E dentro da nossa cultura, pelo menos ali, umas 2 vezes ao ano, a gente fazia umas viagens longa distância para evangelizar alguns territórios que a igreja não conseguia ir sozinha, sabe? Juntava um pessoal, alugava um ônibus e a gente ia até aquele território mais isolado para falar da Bíblia para as pessoas. E em um desses territórios, um pessoal, eu não vou falar o nome da religião, mas o pessoal que era dessa religião, eles foram batendo, né, de casa em casa, evangelizando, falando com um com o outro, até que chegou um momento que limitou. Eles chegaram em um momento que acabou as casas, e vocês sabem como é o interior. O interior é uma casa aqui, outra mais afastada, outra bem mais afastada, e quando eles chegaram nessa última casa, eles olharam e tinha outra. Aí eles até pensaram, a gente vai lá, a gente não vai. Aí eles decidiram ir. Eram 2 jovens. E eles foram. E quando eles chegaram nessa casa, como a cultura, bateram palma para chamar quem estava lá dentro. E era uma casa que era bem afastada e tinha uma cerca assim mais distante e a casa afastada. E a porta estava aberta, né? A janela estava aberta, com certeza tinha alguém ali. Mas eles batiam a palma, aí eles batendo palma, esperando o morador vir, e uma mulher coloca a cabeça assim, na janela assim, uma mulher muito pálida, muito estranha, ela coloca a cabeça assim e sai. E os irmãos olharam assim um para o outro e falaram, não, vamos continuar. Aí bateram palma de novo, e absolutamente ninguém saía. Aí quando vem lá do fundo da casa, vem um homem. Aí esse homem ele vem atender,
porque todas as pessoas do interior, principalmente aqui do Nordeste, elas são muito receptivas, todas elas. Aí ele abriu a casa, ele disse, não, venham, venham. Aí os irmãos, eles entraram, se assentaram lá com o jovem. Aí ele falou, olha, tem mais alguém na casa para ouvir a palavra? Aí ele disse, não, eu estou sozinho. Aí os irmãos até estranhou, achou que ele estava mentindo, né? Que os irmãos tinham visto uma mulher lá. Uma mulher colocou a cabeça lá, olhou e voltou. Aí ele disse, como assim? Ele tá, mas tudo bem. Os irmãos não falaram nada porque são instruídos a não ir contra a vontade do morador. Se ele diz que não tem ninguém, se ele não quer chamar ninguém, é a vontade dele. E foi assim, eles começaram a pregar e eles tinham uns folhetos que até hoje era distribuído, que falava, provavelmente alguns de vocês já receberam, que falava sobre poder, né? Sobre Deus, fala sobre família, e tinha um falando sobre morte, a ressurreição, que a crença que se acreditavam era que Deus, em um determinado momento, iria chamar todos os que estão mortos para voltar a viver. E nessa palavra que eles estavam dando para aquele rapaz, ele se emocionou bastante, porque ele havia contado ali para os irmãos que há pouco tempo ele havia perdido a mulher dele, e ele estava muito emocionado, e ele gostou muito de ouvir aquilo, né? Aí os irmãos estavam lá naquela conversa, aí, sabe, aquela pessoa do interior, aí ele pegou as fotos para mostrar ali aos irmãos, olha, aqui, essa aqui era minha mulher, minha mãe, tinha umas fotos bem antigas, e quando os irmãos olhou a foto da mulher dele, era justamente a mulher que tinha colocado o rosto e olhado para os irmãos, naquela pregação que eles estavam de casa em casa. E naquilo os irmãos ficaram extremamente atordoados, eles não sabiam nem o que fazer em uma situação dessa, mas ali eles destacaram e sabia que tinha alguma coisa errada, né? E nisso eles não comentaram nada com o dono da casa e saíram de lá, né? De outra vez eles tentaram retornar lá, mas numa próxima tentativa que a gente viajava de duas vezes ao ano, tipo, a gente viaja em fevereiro e depois a gente viaja em outubro, 2 vezes distante um da outra. E quando eles foram em outubro lá, a casa já estava abandonada, não morava mais ninguém lá, e a casa já estava até em estado já bem velho, assim, como se não morasse há bastante tempo ninguém lá. Então esse é um relato que não é meu, repito que não é meu, mas é um relato que recorreu e é um relato que eu acredito que é real por causa das pessoas que me contaram, e esse é o meu relato da Quaresma. Povo, e essa terceira história que eu vou contar agora aconteceu com a minha irmã e com o meu cunhado, antes deles dois terem o primeiro filho deles. No caso, é o único filho. Davi? Isso. A gente chegou a morar no bairro que a gente mora hoje, cujo eu não vou citar o nome do bairro, mas é o bairro que nós dois a gente mora. E a gente chegou em 2009, no bairro. Em 2009. E minha irmã morava numa casa que era na beira da pista. Minha irmã estava morando nessa casa junto com o meu cunhado. E o meu cunhado estava no trecho, ele chegou de viagem. E em uma bela noite, que era noite de Quaresma, certo? E que aqui é relato de Quaresma, eu quero trazer relato de Quaresma. Numa bela noite de Quaresma, estavam os dois no quarto dormindo. E a janela deles, lá não tem muro, então a porta na frente, a janela na frente, não tem muro. Qualquer um bate na porta, na janela e pronto. Mas ouviram os cachorros na rua latindo de um jeito que era assustador, que era tenebroso o latir desses cachorros. Parecia que estavam lutando com algo na rua, né? E a rua era toda escura. Naquele tempo a rua era mais escura. Naquele tempo era mais esquisito à noite, nos bairros que a gente mora hoje. Hoje está mais estiloso, vamos dizer assim, mais iluminado, mas antigamente era bem tenebroso. E minha irmã acordou, meu cunhado, né, porque algo se encostou na janela do quarto deles, que ficava na frente, na janela, e começou a se esfregar na janela. E começou a subir aquele cheiro de carne podre. Aquele cheiro de carne podre, aonde minha irmã começou a ficar meio já
assustada, e chamou meu cunhado. Assim que eles acordaram, que eles olharam pela brecha da janela, eles viram algo que tinha saído, né, de frente da casa deles, de frente da janela, que estava se encostando lá, estava se coçando, e foi pro meio da rua. E os cachorros tudo iam lançar em cima. Ou seja, o que eles viram, eu não vou dizer se era um lobisomem ou se não era, mas que era algo que ficava de duas patas, né, em pé, duas pernas em pé, duas patas ficavam em pé, só que ele tinha muito cabelo, muito peludo, um fedor de carniça insuportável, e começou os cachorros tudo indo para cima, entendeu? E essa figura, que a gente não sabe se era um homem ou se era um lobisomem, ela estava bastante fedor, insuportável, mas estava, quando a gente olhar, ela falou que quando olhava para o rosto dele, era um rosto totalmente diferente, não era um rosto humano, era um rosto diferente, ou seja, era uns dentes para fora, meio torto, nariz meio deformado, boca meio deformada, ou seja, o rosto era todo deformado, e os cachorros em cima. E ele não falava, ele só fazia aqueles rugidos, tipo rugido de bicho mesmo, e saía batendo nos cachorros com a mão desse mesmo jeito que eu tô fazendo aqui no vídeo. Saía batendo, né? E do nada ele começou a subir, que no caso é a subida que vai para lá. Começou a subir ao lado da padaria. Começou a subir aquela rua todinha ali subindo. E os cachorros atrás. Nesse dia, minha irmã e meu cunhado não conseguiram dormir, ligaram pra gente, que a gente mora em outra casa, né, em uma outra rua, ligaram pra gente e contaram, não conseguiram dormir. E a gente teve que descer lá embaixo, meu pai, meu outro irmão, eu também, para poder ver o que estava acontecendo. A gente desceu pela rua de baixo, que a gente estava com medo de bater com esse bicho, né, lá na outra rua a gente teve que enfrentar a outra rua, na escuridão. Porque antigamente não tinha muita luz, não tinha... Acho que nem as casinhas eram feias naquele tempo. Não. 2009 era não. E eu poderia contar que eu morava naquela rua esse ano. Eu acho que eu morei lá naquela rua. Eu lembro da sua irmã, do seu irmão. Que incrível, né? Coincidência. Você perguntar a história, ela vai contar a história. Nossa. Direitinho, com todos os detalhes, porque eu estou dando uma resumida porque eu não me lembro de tudo. Mas ela falou que sim. Mas aquela rua era muito sinistra. Era uma figura tenebrosa. E quando eu vinha do colégio também, à noite, porque eu estava à noite no colégio, e eu vinha andando porque o ônibus ele tinha quebrado logo depois da ponte. Aí o povo morava na prainha, no Jardim Bahia, morava no Mochotó, e eles tiveram como ir, né, com outros transportes, só que além de eu vir andando sozinho, tarde da noite, meia-noite por aí, porque o ônibus ia buscar a gente era tarde, né? Então, quando eu vinha, que eu fui descendo naquela pista, uma pista tenebrosa, esquisita, onde tem cruz. Naquele tempo tinha bem umas 5 cruzes de pessoas que morreram batidas, inclusive uma pessoa que era, se eu não me engano, ele era compadre do meu pai. Ele morreu de batida lá. E quando eu vinha, eu vi aquela figura, uma figura de uma mulher, toda de branco, cabelo longo, vindo andando no meio da pista, Quando ela viu que eu estava olhando para ela, na mesma hora, ela olhou para mim, quando ela virou o rosto para olhar para mim, eu vi que o rosto dela estava todo deformado, o rosto dela, todo deformado. Pessoal, o povo que me conhece sabe que eu não gosto de inventar história só para ganhar like, não. Eu venho de uma religião que a gente sabe que existe, eu venho de um mundo, de um interior, que a gente sabe que a gente já viu muitas coisas. Eu tenho N histórias para contar da minha vida e da minha família também, e a história de outras pessoas também. Então, nesse dia,
pra mim. Quando eu vi, eu saí gritando na rua, pedindo ajuda, pedindo socorro. Aí eu entrei pra dentro de um outro bairro, que morava uma amiga minha, bato na porta dela, era quase meia-noite, graças a Deus que ela estava ainda estava acordada, né? E eu acabei dormindo lá, na casa dela. E no outro dia de manhã eu fui pra casa, eu liguei pra mãe, falei, eu vou pra casa no outro dia. Porque eu vi isso, vi aquilo, e eu estou com medo de passar ali, porque eu não sei o que é. E mãe já sabia, porque mãe também já viu. Inclusive, lá em casa, a gente já viu uma coisa bem feia, que vou deixar para o próximo vídeo. Ou seja, é um vídeo que eu vou contar, e se brincar, eu vou trazer a presença da minha mãe para ela contar essa história para vocês, porque foi ela que presenciou essa figura horrenda. Ela vai contar detalhe por detalhe. Então, meu povo, assim, só peço a vocês que, se vocês acreditam nas nossas histórias, na minha, na do nosso amigo Kevin, peço a vocês que curtem, comentem, compartilhem e deixa embaixo também, se tem uma história para contar, ou vai no nosso Instagram, no meu Instagram, ou no Instagram dele, e deixa lá no direct as mensagens lá, as histórias, pra gente contar junto, entendeu? Porque aqui é um novo quadro do canal, mas é um novo quadro que eu sempre quero trazer histórias de terror, inclusive vai ter outras formas de contar o terror, ou de contar essas histórias também. E os vídeos que eu faço com outro rapaz, vai ter sempre aqueles vídeos, naquele mesmo quadro, naquele mesmo modelo. Mas esse daqui, que é um novo quadro, eu quero continuar contando as histórias com presença de pessoas, com a presença dele e também da minha mãe, que vai contar para vocês a história também. Então, meu povo, acredite nas nossas histórias, respeita. Só isso para vocês, respeitem, acreditem e nunca duvidem do mundo espiritual, porque às vezes você acha que você está só dentro da sua casa, mas você nunca está. É isso, pessoal. A gente agradece a você que nos assistiu até aqui. Lembrando de você deixar seu like, comentar o que vocês achou, suas histórias, tá? E te esperamos no próximo vídeo, viu? É isso, povo. Tchau. Tchau.